Muitas vezes, quando a gente pensa em toque, imediatamente vem na nossa cabeça aquela pessoa que gosta de deixar tudo em ordem em cima da mesa ou na casa. Mais ou menos tipo a Monica Geller do Friends. Mas e se eu dissesse pra você que as pessoas que têm toque, na grande maioria das vezes, não se preocupam com isso? Nesse vídeo aqui, eu quero explicar o que é o transtorno obsessivo compulsivo, quais são seus principais sintomas e como que é feito o diagnóstico. O transtorno obsessivo compulsivo faz parte de um grupo de transtornos psiquiátricos que tem como os principais sintomas as compulsões e as obsessões. As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes que são experimentados como intrusivos e indesejados, enquanto as compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente impelido a realizar em resposta a uma obsessão ou alguma regra rigidamente aplicada. Diferente do que a grande maioria das pessoas imagina sobre o toque, nem sempre as obsessões estão relacionadas com algum tipo de sentimento de simetria ou de ordem. Na realidade, muitas vezes a pessoa acaba tendo pensamentos do tipo: será que eu sou pedófilo? Será que eu mataria alguém? Será que eu gosto de comer carne humana? Outros tipos de pensamentos absurdos que invadem a cabeça da pessoa e que, além de gerar muito sofrimento psíquico e angústia, faz com que a pessoa não consiga realizar as atividades do cotidiano. Existem pelo menos 5 dimensões diferentes de sintomas que a gente pode agrupar, que geralmente são exibidos pelos pacientes com toque. Um dos primeiros sintomas que a gente pode falar é, obviamente, os sintomas de simetria e ordem, onde os pacientes apresentam obsessões que estão relacionadas com a manutenção de alguma ordem ou de alguma simetria específica, seja na mesa onde ele trabalha, seja em casa, na cozinha, enfim, em vários ambientes diferentes. E, por sua vez, essa obsessão leva a atos compulsivos que estão relacionados com, por exemplo, checar 5, 6 vezes se as coisas em cima da mesa estão organizadas, ou organizar todo o guarda-roupa por cor e ficar sofrendo se ele não tiver organizado assim, e vários outros tipos de atos que a gente geralmente reconhece como toque mais facilmente. Outro grupo de sintomas são os sintomas de contaminação e limpeza. Os pacientes com toque que têm esse grupo de sintomas geralmente têm um medo muito irracional de se contaminar com germes, vírus, bactérias, ou seja lá o que for, em vários locais diferentes. E isso faz com que eles apresentem comportamentos compulsivos de sempre quererem se limpar de alguma forma. Então é muito comum que o paciente, por exemplo, acabe optando por lavar a mão a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ou às vezes tomar 6, 7 banhos no dia e demorar horas nesse banho, ou até mesmo às vezes evitar locais cheios de pessoas, porque realmente eles têm muito medo de se contaminarem. Os pacientes também podem apresentar os sintomas de verificação, que é basicamente um sintoma onde a obsessão do paciente está relacionada com um medo irracional de que alguma coisa ruim vai acontecer. Seja, por exemplo, alguém vai assaltar o carro dela, ou alguém vai fazer um tipo de arrastão, ou se, por exemplo, o fogão vai estar aceso e vai explodir a casa dela, esses pensamentos catastróficos. E isso gera comportamentos compulsivos de verificação, ou seja, a pessoa vai começar a ter que fazer um ritual de ir 4, 5 vezes checar se fechou a porta de casa, ou 4, 5 vezes para verificar se fechou a porta do carro, ou 4, 5, 10 vezes verificar se desligou o fogão, e aí isso vai gerar muito sofrimento psíquico e tomar grande tempo da vida da pessoa. Além disso, os pacientes com toque também podem apresentar sintomas de acúmulo, onde, como o próprio nome diz, as obsessões estão relacionadas com o medo ou a dificuldade de se desvencilhar, de se desconectar de objetos físicos, e isso obviamente vai levar a pessoa a apresentar comportamentos compulsivos de coletar e armazenar as coisas em casa. Então é muito comum a gente ver a pessoa que tem toque com sintomas de acúmulo até aquela casa lotada de coisas antigas e ter uma grande dificuldade de se desfazer disso. Por fim, os pacientes também podem apresentar sintomas de pensamentos proibidos ou tabus, que geralmente tendem a ter uma conotação agressiva ou religiosa ou sexual. Essa aqui talvez seja uma das mais chocantes, mas é comum que pacientes que têm toque acabem tendo pensamentos, por exemplo, será que a Virgem Maria é uma pessoa, digamos assim, atraente? Ou se imaginar, por exemplo, tendo relações sexuais com o seu pastor, com o seu padre, ou às vezes também ter pensamentos agressivos do tipo, eu quero pegar essa pessoa aqui e bater na rua. E o mais complicado é que o paciente não necessariamente quer realizar esse pensamento, e é justamente por ele entender
que aquele pensamento errado faz com que ele sofra bastante, que ele tenha uma grande angústia, porque é como se você tivesse aquela música chiclete que fica presa na sua mente e que você não conseguisse tirar. Só que nessa questão é um pensamento absurdo e que o paciente não consegue tirar da cabeça, e por isso ele precisa fazer vários comportamentos que de alguma forma ele sente que tira o foco da cabeça dele, tira o foco do pensamento dele sobre esses pensamentos intrusivos. Ou seja, é muito importante eu destacar aqui que, diferente do que a galera geralmente fala na internet, que, eu acho que eu tenho toque, ou nossa, como eu tenho toque porque eu não gosto de ver as coisas desorganizadas, as pessoas que de fato têm toque sofrem e muito com esse transtorno, porque as obsessões, esses pensamentos intrusivos, são angustiantes e motivos de muito estresse e ansiedade nesses pacientes. Outro ponto importante é que essas compulsões, no sentido de elas serem atos de resposta às obsessões, nem sempre precisam ter o mesmo tipo de conteúdo dos sintomas obsessivos. Ou seja, algumas vezes a pessoa pode, por exemplo, ter pensamentos de tabu religioso e apresentar obsessões relacionadas com limpeza física. Então a pessoa vai começar a querer tomar vários e vários banhos, porque de alguma forma ela entende que na cabeça dela ela vai estar limpando o pecado ou limpando esses pensamentos impuros que ela está tendo. Olhando para um aspecto cognitivo-comportamental, as principais hipóteses para explicar o que está acontecendo num sentido cognitivo ali no paciente com toque propõem que os pacientes acabam tendo uma superestimação de perigos e ameaças e uma grande preocupação sobre o controle do conteúdo dos próprios pensamentos. De fato, uma série de prejuízos em pacientes com toque tem sido observados em estudos neuropsicológicos, incluindo função executiva alterada, como a flexibilidade cognitiva, o planejamento e memória de trabalho, além de alterações do processamento de nojo, extinção do medo, processamento de recompensa e regulação emocional. E como que é feito o diagnóstico do toque? Bem, o transtorno obsessivo compulsivo é diagnosticado tanto pelo psicólogo como pelo psiquiatra, através de critérios clínicos bastante esclarecidos e bastante regulados ali pelo Manual Estatístico e Diagnóstico, DSM. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, os principais critérios para o diagnóstico são presença de obsessões, compulsões ou ambas, os sintomas tomam parte considerável do dia do paciente e causam um sofrimento clínico significativo, e esses sintomas não são resultado de alguma outra condição médica ou utilização de drogas. É muito importante destacar que, assim como o diagnóstico, o tratamento do toque também é multidisciplinar, sendo realizado tanto por psicólogos como também por psiquiatras. Mas esse vai ser um assunto para um outro vídeo que eu com certeza vou fazer, se você deixar seu like aqui embaixo e comentar que quer saber mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais!